Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa das blasfêmias, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. Jesus Cristo é acurralado, Jesus Cristo é afrontado, Jesus Cristo é perseguido. Esta imagem do possível apedrejamento de Jesus, ou a tentativa do apedrejamento de Jesus, traduz um costume comum dentro da estrutura judaica. O apedrejamento era um ato de punição ou de martírio comum dentro da estrutura judaica. Então, qualquer pessoa que cometia algum tipo de infração, de desobediência à lei, à religião, ela era apedrejada em praça pública. Nós conhecemos aquele episódio da mulher surpreendida em flagrante adultério. Ali estavam cercando a mulher com pedras nas mãos para apedrejá-la. Nós conhecemos bem, e assim tantos outros. O primeiro mártir da Igreja Católica, Santo Estevão, foi apedrejado. Está nos relatos, então, do evangelista Lucas, do autor dos Atos dos Apóstolos, quando diz que após o apedrejamento retiraram as vestimentas e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo, Nós conhecemos também esta passagem e tantas outras. Então, era um meio de punição ou de morte realizado pelos judeus nas pessoas que eram desobedientes à lei. Meus irmãos, também a questão da pedra como símbolo dentro do judaísmo é muito forte. Se você for a Jerusalém, você vai perceber que em um cemitério judaico, o que fica sobre o túmulo da pessoa são pedras. E a pedra, ela é um símbolo também de memória, é um símbolo de memória. A pedra dificilmente ela vai se destruir com o passar do tempo, ela perdura mais. E conhecemos aquela passagem bonita também de Pedro Pedra. Lembram que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti, eu construirei a minha igreja, Pedro Pedra, a base da estrutura da igreja de Jesus Cristo. Pedro, pedra de tropeço, quando ele tenta, então, impedir que Jesus, chama Jesus à parte, tenta convencê-lo de que ele não fosse a Jerusalém. E Jesus utiliza, usa aquela expressão forte: afasta de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Tu não pensa as coisas de Deus, mas pensa com as vaidades dos homens. Ou seja, pedra é um símbolo muito presente dentro da concepção judaica. Por isso, o apedrejamento era um meio de punir as pessoas que eram desobedientes à lei judaica. Por isso aqui Jesus diz: tá bom, então se vocês querem me apedrejar, me apresente primeiro o motivo. E Jesus se antecipa dizendo, por qual das obras boas que eu sempre fiz, porque Jesus nunca fez mal a algum, ele diz: por qual motivo, das minhas ações que sempre foram boas em favor de vocês, qual delas
vocês querem utilizar como base de minha punição, do meu apedrejamento. E eles dizem, né? Claro, não por nenhuma das obras boas, mas por você ter se dito filho de Deus. E isso é uma blasfêmia. Meus irmãos, às vezes nós também levantamos de forma ideológica, estrutural, estas pedras em direção aos outros, né? Quando nós queremos botar fim a uma situação que temos dificuldades de solucioná-la, às vezes a gente diz isso também, põe uma pedra em cima disso, né? Como quem diz, esquece, coloca no esquecimento, deixa isso para lá, deixa para trás, né? Coloca uma pedra em cima, ou seja, apaga a situação. Esta visão ela é muito forte, porque nós devemos olhar esta pedra não como destruição, não como meio de punição, mas a pedra utilizada por Jesus Cristo, base de construção da igreja, base da solidificação, da resistência. Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Lembram esta passagem bonita daquele diálogo de Jesus com Pedro? Então nós devemos usar e ver esta pedra como instrumento de construção, de força. A casa construída sobre a pedra, rocha, resistente, que enfrenta as oscilações, né, as contrariedades do mundo, as tempestades do mundo, a casa construída sobre a pedra, a rocha, a nossa vida edificada sobre pedra, rocha firme, que estamos prontos, aptos para enfrentar as dificuldades do mundo, as dificuldades da vida. Não pedra de tropeço, não pedra de punição, de destruição da vida do outro, mas base de resistência para nós enfrentarmos as tentações do mundo, as perseguições do inimigo, do maligno, do diabo, e sempre perseverarmos na fé. Meus irmãos, hoje a igreja celebra São Zacarias. Ele foi um papa, o último papa de origem grega. O seu nome, Zacarias, significa o Senhor lembra. Então, nasceu na Grécia e foi papa em 741. Foi o último papa que se dirigiu ao imperador, né, em diálogo, em satisfação ao seu poder na própria igreja. Edificou a igreja, reformulou a igreja e levou à frente o evangelho. Morreu com 70 e poucos anos de idade, muito jovem ainda, mas naquele tempo já era muito idoso para aquela época. Com 75 anos, era uma idade muito idosa. Então roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que olhemos então a maldade com a qual as pessoas tentam ali destruir a pessoa de Jesus Cristo, para nós procurarmos viver entre nós o bem. Então a blasfêmia aqui atribuída a Jesus, né, uma força ideológica de uma política e de uma religião dominante que da época, que não cumpria os preceitos justos aos olhos de Deus, na palavra de Deus. Que ninguém jogue pedra no outro, mas coloque esta visão, este conceito, esta percepção da pedra como base de resistência da nossa fé, onde Deus constrói em Jesus Cristo a sua própria igreja, um Cristo homem, humano, em tudo igual a nós, menos no pecado, que soube bem conviver com as perseguições, com as contrariedades do mundo, as vaidades dos homens, pregando sempre o reino de Deus, mostrando os caminhos por onde cada um de nós devemos seguir.
Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, o teu coração, te dê sempre a luz e a força da fé, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.